Tudo certo, pessoal? Bora para mais uma aula de cinética química. Hoje vai ter os fatores que influenciam a velocidade de uma reação. Quando a gente quer estudar uma reação, a gente quer controlar e entender ela, a gente precisa entender todos os fatores que podem afetar a velocidade da reação, certo? São vários deles que podem influenciar, tá? Na velocidade de uma reação química. Todas as vezes, o mais rápido ou mais lento, de acordo com o que a gente quer, correto? O primeiro deles, pessoal, temperatura. Tá? Isso é simples de entender. Toda elevação de temperatura provoca um aumento da energia cinética das moléculas. Ou seja, quando você eleva a temperatura, a energia cinética média das moléculas aumenta. Tá? Sempre, em qualquer temperatura, a gente vai ter moléculas com alta velocidade. Por quê? Se essas moléculas com alta velocidade, elas têm energia mínima para ter um choque que provoca uma reação química, que é chamada de energia de ativação. Mas quando você aumenta a temperatura, elas aumentam a energia cinética média dessas moléculas e a chance em mais moléculas tem essa energia mínima, tá? Em outras palavras, com esse aumento da temperatura faz com que o número de moléculas em condições para atingir o estado chamado complexo ativado seja maior, intensificando o que a gente chama de choques efetivos ou eficazes. E aí vai aumentar a velocidade da reação. Mais moléculas se chocando com alta energia, a chance, o número de choques efetivos aumenta e a velocidade vai ser maior. Por quê, pessoal? Vamos olhar esse gráfico aqui e vamos entender. Imagine que nós temos uma temperatura 1 e uma temperatura 2, onde a temperatura 2 é maior que a T1. Perceba que aqui para cima é o número de moléculas e para na horizontal é a energia das moléculas. A uma temperatura maior, nós temos mais moléculas com mais alta energia. Quanto mais para a direita, mais alta energia. Então, olha, na temperatura mais baixa, a gente tem poucas moléculas com alta energia. Quando a gente pensa uma temperatura mais alta, a distribuição de moléculas com alta energia é maior, tá? Distribuição de energia com moléculas com energia maior, a chance delas terem um choque efetivo é muito maior, tá? E aí a velocidade da reação é maior. Note, pessoal, que em temperatura menor a quantidade das moléculas com condições de reagir, ou seja, energia igual ou superior à energia de ativação é menor que uma temperatura T2. Então, olha, se a gente olhar aqui, ó, imaginando que essa aqui é a energia de ativação, a temperatura baixa, olha aqui a quantidade de moléculas que a gente tem com essa energia mínima. Tá? É uma quantidade pequena. Nesse caso, em uma temperatura maior, nós temos mais do que o dobro de moléculas com a energia de ativação, ou energia mínima para a reação de ocorrer. Tá? Sempre a elevação de temperatura faz com que ocorra um aumento da energia cinética média das moléculas. Na prática, a temperatura é a energia cinética média das moléculas. E aí, quando se aumenta a temperatura, essa curva fica mais para a direita, fazendo com que o número de moléculas em condições de reagir aumente. Tá? Uma regra experimental, chamada regra de Van 't Hoff, relaciona o aumento da temperatura à velocidade de uma reação. E a regra de Van 't Hoff fala o seguinte: um aumento de 10 graus na temperatura de uma reação química, a velocidade tende a duplicar. Então, aumentei 10 graus, a velocidade dobra. Claro que existem várias exceções, mas essa regra é uma regra bastante útil, tá bom? Por exemplo, pessoal, uma reação química possui uma velocidade obedecendo a regra de Van 't Hoff. Se a 30 graus sua velocidade é 4 mol por minuto, determina a velocidade de 60 graus. Como a gente faz? 30 graus é 4. A 40, aumentei 10 graus, dobra a velocidade de 8. A 50 graus, dobra de novo, 16. A 60 graus, dobra de novo, 32. Tá? Então, veja, aumentei 30 graus, a velocidade da reação aumentou de 4 para 32, 8 vezes. Tá? Aumentei 30 graus, a reação aumentou 8 vezes. Tá? Mas ela sempre vai dobrando a cada 10 graus. Um exemplo prático de por que a gente usa a temperatura a variação de temperatura é para, digamos assim,
guardar os alimentos ou armazenar os alimentos sem que se estrague. Então a gente usa a geladeira para diminuir a temperatura, a gente diminui a temperatura de cerca de 20 graus na geladeira, então a gente diminui a velocidade 4 vezes, diminuindo 10 graus, diminui as reações de decomposição dos alimentos pela metade. E se a gente diminuir mais uma vez, fica pela metade de novo, então dá 4 vezes mais lenta a reação dentro da geladeira. Dentro do congelador é uma reação mais lenta ainda, tá? É um exemplo claro disso, tá? Existem outros, por exemplo, para você fazer fazer um pão, assar um pão, você aumenta a temperatura. Então você aumenta a velocidade das reações que estão ali. Outros fatores que influenciam a superfície de contato. Pessoal, adoçar um cafezinho utilizando uma colher de açúcar cristal refinado a gosto, o gosto ao final da dissolução será o mesmo, tá? Então se eu usar café refinado ou não, o cristal refinado, o gosto no final do café vai ser o mesmo. Porém, se você usar o refinado, que tem uma superfície de contato maior, a dissolução é mais rápida, tá? E a figura que eu vou mostrar para você ali a seguir vai mostrar isso para vocês, do porquê essa diferença. O que a gente nota é que o tamanho das partículas do açúcar refinado é menor que o açúcar cristal. Porém, a superfície que entra em contato com a solução é maior. Então, olha, açúcar cristal, açúcar refinado. O açúcar cristal, o tamanho das partículas é maior e o açúcar refinado é menor. Então, ele tendo menor área de contato, de menor tamanho de partícula, a área de contato é maior, tá? Sendo maior a área de contato, a interação com a água é maior e aí ele vai se dissolver mais rapidamente. Então, quanto menor a granulometria, maior é a velocidade da reação. Observe-se que quanto maior a superfície de contato dos reagentes sólidos, a solução maior será a velocidade de uma reação, tá? Porque o número de colisões é aumentado quando você aumenta a área de contato. Uma observação, pessoal. Quando encontramos estados físicos diferentes, a reação química sempre vai ser maior no estado gasoso do que no estado líquido, do que no estado sólido. Porque no estado gasoso, a energia das moléculas é muito maior, então elas se chocam com muito maior frequência, e esse choque com maior frequência também é com mais energia. Então, mais moléculas têm energia mínima para a reação de ocorrer, a energia de ativação. No estado do líquido isso é menor, no estado sólido as moléculas se chocam muito pouco, tá? Porque elas estão em posições muito fixas, se movem a uma velocidade muito baixa. Um outro exemplo sobre questão de superfície de contato é o prazo de validade dos alimentos, tá? Sempre quando você compra um produto, é bom você ver o prazo de validade, porque está relacionado à integridade do produto e à temperatura que deve ser mantido, tá? Por exemplo, aqui, ó, se determinado consumidor adquirir um produto no rótulo estiver escrito validade por 3 meses, a partir da fabricação, em uma temperatura de 10 graus Celsius. O consumidor, nesse caso, vai ter que tomar cuidado. Porque se ele deixar esse alimento numa temperatura um pouco maior, o prazo vai encurtar e o produto vai estragar mesmo ainda com o prazo vigente. Como que a gente viu pela Red Van Toff, imagine que em vez de 10 graus, ele deixa 20 graus fora da geladeira. A velocidade de decomposição vai dobrar. Então, se o prazo de validade é 3 meses, o recomendável seria ele gastar ali em torno de 1 mês e meio, tá? Outro cuidado tem que ter com o fato de o consumidor moer carne fatiada, por exemplo, ou fatiar pedaço de mussarela, como está indicado aqui no nosso desenho. Naturalmente, pessoal, o ato de moer ou fatiar um alimento faz com que a superfície de contato vai aumentar, tendo a sua velocidade de degradação aumentada também. Tá? Então, se eu fatio um alimento, eu ralo, eu transformo ele em pó, eu aumento a superfície de contato dele. Aí eu tenho que ter ciência que a velocidade de composição dele vai ser maior. Agora, pessoal, chegando no final da nossa aula, a gente vai falar sobre catalisadores. Aqui traz um exemplo, pessoal, que nosso organismo, aqui um belo prato de comida que a gente vai ingerir. No nosso organismo, a gente vai aproveitar os nutrientes que estão nesses alimentos, tá? Carboidratos, proteínas e gorduras,
certo? Mas, para a gente aproveitar, a gente precisa da ajuda de catalisadores biológicos, que são chamados enzimas. São tipos específicos de proteínas. Enzimas são catalisadores biológicos. Mas o que é um catalisador, pessoal? Catalisadores são substâncias utilizadas numa reação química com o intuito de aumentar a velocidade, sem que tais substâncias sejam consumidas na reação. Então, o catalisador ele aumenta a velocidade da reação sem ser consumido. Tá? Nota que uma reação catalisada, o catalisador não participa dos reagentes dos produtos. Ou seja, a concentração dele no meio reacional sempre será constante nas etapas intermediárias. Só que no final do processo ele é regenerado. Então ele participa nas etapas intermediárias da reação. Tá? E é produzido lá no final, regenerado. Geralmente, pessoal, os catalisadores são representados sobre a seta que indica a passagem do reagente estado dos reagentes aos produtos. Tá? Sempre a reação catalisada ocorre em mais de uma etapa, tá? Como a gente vai ver. Então, olha, um exemplo, tem a seguinte reação, A mais B formando AB mais A formando C mais B. Perceba, na primeira reação o B é reagente e na última ele é produto. Eu posso simplificar. E a reação total vai ficar. E o B é produzido na primeira reação e consumido na segunda. Então pode ser simplificado também. Nesse caso, pessoal, nós temos o quê? Duas moléculas de A formando uma de C. Tá? Que é a etapa, a reação global. O B pode ser representado assim numa flechinha, pessoal. Por quê? Porque ele é o catalisador. Ele não se encontra nos reagentes e nem nos produtos, mas ele participou da reação, como a gente pode ver. Aqui desconfigurou, o pessoal era aqui. Ó. Então, é uma dada reação genérica, 2A formando C, nota-se que o catalisador é B, pois este entrou na primeira reação como reagente e foi regenerada na última reação como produto. A espécie AB aqui é chamada intermediária, porque ela é produzida na primeira e consumida na segunda. Tá? O catalisador e o intermediário, então, eles nunca vão estar na equação global, mas eles participaram da reação. Tá bom? Metais, por exemplo, são muito utilizados como catalisadores. Exemplo disso, a platina e paládio são usados na hidrogenação, na produção da margarina, por exemplo. Tá bom? E que é isso? Por que o catalisador é importante, pessoal? A velocidade de uma reação catalisada é aumentada. Então, sempre a velocidade da reação é aumentada pelo fato do catalisador promover uma diminuição da energia de ativação. Então, olha aqui esse gráfico. A primeira reação 1 aqui é sem catalisador. A segunda é com catalisador. Perceba, qual delas tem menor energia de ativação? A segunda. Então, é uma reação que vai ter uma velocidade mais alta. Por quê? Porque mais a energia sendo menor, mais moléculas vão ter essa energia para provocar choques efetivos. E a velocidade da reação vai ser maior. De acordo com o gráfico aqui, né, pessoal? A energia de ativação sem catalisador é 100 kJ. Olha, 200 menos 100. E já a energia com catalisador é 150 menos 100, que é 50. A análise do gráfico permite concluir que o catalisador aumenta da mesma forma as velocidades da reação direta e inversa. Então, olha, pessoal, ele diminuiu a energia de ativação das duas reações, da direta e inversa, tá? Na mesma proporção. A direta, ele diminuiu de 100 para 50. A inversa, ele diminuiu de 200 menos 80, de 120, ele diminuiu para 70, tá? Então, ele diminuiu também, tá? Em 50 kJ, tá bom, pessoal? Observações. A adição de um catalisador em uma reação não altera o valor do ΔH, da entalpia da reação. Então, ele não altera a quantidade de energia que vai ser liberada, nem do rendimento da reação. Ele não aumenta a quantidade de produto a ser formada. Tá? Ele atua tanto na reação direta quanto na reação inversa, pois diminui a energia de ativação das duas. Tá bom? Temos dois tipos de catálise, pessoal. Homogênea, na qual o catalisador se encontra no mesmo estado físico dos reagentes, tipo monofásico,
Tá? Vamos pensar um ácido em meio aquoso, ajudando a uma reação. Um catalisador. Exemplo, vinagre e no leite. Então, na mesma fase, a reação de desnaturação da proteína do leite vai ser acelerada. Catálise heterogênea, na qual o catalisador se encontra em estado físico diferente dos reagentes. Por exemplo, a gordura e o metal platina, gordura líquida, metal platina sólida. Gases do ar reagindo com a superfície de uma parede. Gasoso, parede sólido. Aqui, ó, por exemplo, o pessoal com catálise homogênea, mesmo estado físico, essa reação aqui, ó, dióxido de enxofre com oxigênio é catalisada pelo gás NO2, tá? Para a formação do SO3. Como todos são gases, inclusive o catalisador é uma catálise homogênea. Catálise heterogênea é nesse caso aqui, ó, por exemplo, o ferro é usado como catalisador nessa reação de produção da amônia, tá? Ferro sólido e a reação envolve reagentes e produtos gasosos. Estado físico diferente, catálise heterogênea. Tá? Observação. Quando se determina a velocidade de uma reação muito rápida, costuma-se adicionar substâncias que os tornem mais lentas. Essas reações são chamadas anticatalisadores, venenos, inibidores. Então, se o catalisador aumenta a velocidade da reação, o veneno, o inibidor, diminui. Tá? Exemplo claro disso, pessoal. A tinta não agrade no metal. Ele inibe a reação de corrosão no metal. Exemplo claro de inibidor. Tá? Aqui, exemplos claros que a gente usa, pessoal, são os catalisadores automotivos, tá? Que eles são acoplados em qualquer motor a combustão, com o intuito de diminuir alguns gases que são liberados da má queima, por exemplo, CO, N2O e do carbonetos, tá? Que não sofreram combustão completa. Tá? Então, esses produtos que são eliminados pela má combustão dos combustíveis são transformados em produtos menos tóxicos por meio de catalisadores automotivos. Eles são basicamente uma carcaça metálica que possui em seu interior um substrato cerâmico poroso revestido de óxido de alumínio e metais catalíticos ativos, como platina, paládio, cério e ródio. São metais bem caros. Então, o que é? É tipo uma esponjona, só que de cerâmica, e revestida de óxido de alumínio e esses metais para o meio. O cério tem a propriedade de armazenar o oxigênio e liberá-lo na presença do CO e o HC, então o hidrocarboneto, convertendo-se em CO2 e água. Então, o cério ele segura o oxigênio e quando aqueles gases tóxicos chegam, eles reagem com o oxigênio e transformam em gás carbônico e água. Tá? Quando falamos em influência da pressão de uma reação na velocidade de uma reação química, devemos pensar somente em reação de agentes gasosos. Pessoal, a gente vai estudar isso mais para frente. Pressão não só vai ter influência em reações gasosas. Aumento da pressão. Se aumentarmos a pressão ou diminuirmos o volume, por exemplo, aumentamos também o número de colisões, por isso aumenta a velocidade. Pessoal, aqui um exemplo de exercício. Dá essa reação e faz essas 5 afirmações. 1. A curva 2 refere-se a uma reação catalisada e a curva 1 refere-se a uma reação não catalisada. 2. Se a reação se processar pelo caminho 2 será mais rápida. 4. A adição de um catalisador à reação diminui o valor ΔH. 8. O complexo ativado da curva 1 apresenta a mesma energia que o complexo ativado da curva 2. E a 16, a adição de um catalisador transforma a reação endotérmica em exotérmica. Quais eles são verdadeiros? Vamos analisar aqui. Ó. Primeira delas, a curva 2 refere-se à reação catalisada e a curva 1 refere-se à reação não catalisada. Verdadeiro, a curva catalisada sempre vai ter menor energia de ativação. Nesse caso é a curva 2, tá? E a curva 1 de maior. Vamos lá? Tá. A 2, se a reação se processar pelo caminho 2, ela será mais rápida. Verdadeiro também, porque pelo caminho 2 a energia de ativação é menor. Tá? 4. A adição de um catalisador à reação diminui o valor da ΔH? Não. O ΔH, aqui, ó, pessoal, ele não sofre influência da presença do catalisador. Tá? Como a gente pode ver no gráfico? Porque o ΔH ele só é influenciado pela entalpia dos reagentes e produtos. A gente sempre vai fazer produto menos reagente.
Já o catalisador, ele influencia na altura desse morro aqui, que representa a energia de ativação da reação. 8. O complexo ativado da curva 1 apresenta a mesma energia que o complexo ativado da curva 2? Não. A presença do catalisador diminui a energia do complexo ativado, como a gente viu aqui. E 16. A adição do catalisador transforma a reação endotérmica em exotérmica? Também não, pessoal. Olha aqui, ó. A energia, essa reação vai continuar a mesma coisa, ser o mesmo valor ΔH e também com o mesmo sentido da reação, endotérmica e exotérmica. Nesse caso, a reação é endotérmica, porque a energia dos produtos é maior que a dos reagentes. Tá? A soma dos itens aqui vai dar 3, porque só a primeira e a segunda, só 1 e 2 estão corretos. Belezinha, pessoal? Então era isso. Na próxima aula a gente trabalha mais aspectos que influenciam nas velocidades das reações.